Bem, pessoal, continuando então na letra I, né? Falamos agora de internacionalismo. Aí, os anarquistas são internacionalistas? Evidente, né? Eu me recuso a cantar o hino nacional. Eu me recuso. O hino nacional não faz parte da minha identificação enquanto anarquista. Não tem nada a ver. Você entendendo para mim? Não tem nenhum sentido. Então, eu trabalho numa instituição que toca hino nacional. Eu nem participo dessas coisas que acontecem lá, justamente porque eu não canto o hino nacional. Não faz nenhum sentido para mim defender do nacionalismo. O nacionalismo é o que traz as principais guerras que aconteceram no mundo. São guerras nacionais. É só vocês pegarem. Né? Se você terá colocar Deus e nação, 99% das guerras aconteceram por causa de Deus e nação. Sob o nome de Deus e sob o nome de nação. Logo, os anarquistas, eles são contra a ideia de nação. Mas você vai matar todas as nações? Nação vinculada ao Estado. Estado, nação. Nação, Estado. Porque existem nações sem Estado. No Brasil, você tem mais de 100 nações que não têm Estado. E supostamente está no Estado chamado Brasil. Mas eles não são brasileiros. Eles são lá Caiapós, Krenaques, Guaranis, Yanomamis e assim outros. Falam outra língua, tem outra cultura. Você entende? Não tem nada a ver com essa ideia de Brasil que vai ser construída aí a partir da chegada dos portugueses. Não tem nada a ver com isso. Então nós somos contra a ideia de Estado-nação. Então, a ideia de nacionalismos, no sentido de que os povos têm direito a ter as suas próprias nações, é evidente que os anarquistas entendem que o principal objetivo é o internacionalismo. O que é o internacionalismo? O entrelaçamento de nações. Então, as nações. Então, povos que se identificam enquanto uma nação. Né? Eles se organizam, se entrelaçam com os outros povos, e aí você tem o internacionalismo. O internacionalismo é a ideia de que a gente avance para uma sociedade na qual a nação esteja vinculada às características culturais próprias de um povo e não de um Estado. Então não faz sentido achar que o anarquista é contra o Estado, ele é contra a nação. Então o anarquista é o quê? Que todas as nacionalidades que existem no Brasil sejam exterminadas? Não, vai acabar. Então não vai ter mais Caiapó, não vai ter Yanomami, não vai ter Krenak, não vai ter outro, porque tudo agora é anarquista? Oh, que é isso? Os anarquistas saem matando então indígenas? Aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, no Chile e assim por diante? Os anarquistas defendem as nações, os direitos dos povos terem as suas nações. E se entrelaçam, porque somos uma única raça, a raça humana. Você está entendendo? Tem raças que nos dividem. Então a ideia de que se entrelaçam, e aí sim você tem a formação do internacionalismo. Por isso que os anarquistas são contra a ideia de Estado. Estado significa o quê? Significa que uma parcela dessa sociedade se auto-identifica como o representante maior da nação e impõe os valores dela. Impõe, então, a sua ideia de bandeira, a sua ideia de hino, você tá entendendo? Os seus símbolos, né? Os seus líderes e assim por diante. Isso é uma imposição de uma parcela da sociedade, que na nossa sociedade é a sociedade capitalista, a sociedade é elite, você está entendendo? Ela coloca lá os seus valores. Agora, os anarquistas pensam o internacionalismo como entrelaçamento de nações. Então, as nações, os povos, né, enquanto nações, se organizam e tem que ser entrelaçamento. Essa internacionalização desses povos. Não vai acabar com as nações. Então, você vai acabar com as nações, você acaba com o espírito, às vezes, do humano, da própria identificação que ele tem enquanto povo. Ok? E se eu falei anteriormente, né, quando eu falei de igualdade, que os anarquistas pensam na pluralidade, a gente pensa na pluralidade de nações. Que essas nacionalidades sejam a cada vez mais reforçadas, ok? Mas que o objetivo é o entrelaçamento delas, não a luta delas. O Estado
nação, com seu território, com fronteiras fixas, cria o quê? A rivalidade entre as pessoas, a rivalidade entre as nações. Mas nós anarquistas não queremos estados, não queremos fronteiras fixas. Nós queremos o quê? O entrelaçamento dos povos. E é por isso que a gente pensa no internacionalismo. Pensamos no internacionalismo, como esse entrelaçamento, mas não na extinção das nações. Quem quer isso é o Bolsonaro. Bolsonaro, Weintraub falava. Não existem nações indígenas, existem brasileiros. Então não existem nações, existem anarquistas. É isso que a gente quer? Bem, não é o que eu quero. Eu quero o entrelaçamento das nações. As pessoas se identificam. Então, por exemplo, o Inuit da Sibéria, está entendendo? Hoje é dividido com o Inuit que mora no Canadá. É a mesma nação dividida em dois estados. Qual o sentido? O sentido é que Canadá, né, e Rússia, por exemplo, ou Dinamarca, lá na Groenlândia, né, falando três países, têm os seus territórios, as suas fronteiras fixas e dividiram o povo em três. Uma nação em três países. Qual o sentido? Agora você fala, não, então não existe Inuit. Pega os Inuit e lá, todos eles agora vão colocar bandeira, vão colocar a camisa do Bakunin. Estou entendendo. É isso que a gente quer? Imagino que não, né? Senão não é nenhuma contradição, é um equívoco muito grande dos anarquistas, na minha avaliação. Então, o entrelaçamento de nações, a ideia de nação, sem necessariamente a constituição de Estado, que divide as nações, como a gente está falando aqui. E aconteceu na África também, né? Tutos e Hutus e assim por diante. Ok? Isso é uma divisão feita pelos europeus. Eles fizeram isso. E aí criaram essas rivalidades que em Ruanda gerou uma guerra civil, para falar. Ok? Ou, por exemplo, o que acontece entre os árabes? Os árabes têm vários países, vários territórios. Tanto na África quanto na Ásia. Quem que fez isso? Os europeus. Eles que dividiram eles em vários países. Né? Então, os anarquistas não negam a ideia de nação. Nação sem Estado. Porque a nação precisa de Estado. Estou falando aqui das nações que existem aqui no Brasil, como tem a nação, por exemplo, curda, que está em três estados: Iraque, Turquia e Síria, principalmente. Ok? Então é nesse sentido que a gente está falando. Como a gente é contra o Estado, contra fronteiras fixas, a gente é contra tudo isso. A gente não é. Porque é contra o Estado, a gente é contra a nação. Não, a nação é uma coisa, Estado é outra coisa. As nações têm que existir. E o entrelaçamento delas, isso sim é o internacionalismo. É isso que é o internacionalismo. Né? Que, dentro da luta dos trabalhadores, tiveram suas próprias internacionais. Aí está pensando o quê? Basicamente, na Europa. Quantos fora da Europa eram das internacionais? Eram poucos, entendeu? Tinha um aqui na Argentina, tinha um cara lá nos Estados Unidos, né? O Lisandro Spooner era da Internacional. Mas não tá, a maior parte é lá, na Europa. Tanto que quando o Marx pede para a primeira internacional ir para Nova York, em 1875 ela acaba. A força dela tá lá, tá ligado aos trabalhadores da indústria, pessoal. Trabalhadores da indústria. Em 1872, o Congresso de Haia, que o Bakunin é expulso pelo Marx e pelos, né, marxistas, enfim, entre outros ali, né, e não foi só o Bakunin foi expulso, o Brasil tem escravidão. Não tem esse industrial, esses trabalhadores da indústria. E aí, o que a gente faz com os escravos? Então, são outras questões, né? A gente está pensando no século XIX, na Europa. Então, eu estou colocando aqui nações dentro de uma concepção atual, ok? Então, internacionalismo, além das questões do trabalho, pensando em 2023. Né? Então, as nações são importantes, elas significam o quê? Esse agregamentos culturais, né, que as pessoas vão tendo, né? Essas identificações que elas possuem, né? E que se propõe esse internacionalismo, né? Esse vínculo aumente entre eles, ok? Sem estados, sem fronteiras fixas. É isso que os anarquistas, né, pensam, e pelo menos penso, no século XXI, esse internacionalismo, né, que quando aconteceu estava ligado basicamente à classe trabalhadora na Europa, né, basicamente branca, essa trabalhadora era branca,
O papel das mulheres era insignificante, né? Então a gente não pode achar que nada aconteceu de 1873 até 2023. Né? Aconteceu muita coisa, né? Só dar uma olhada na rua e você vai ver. Beleza? Então era isso aí para discutir então o internacionalismo e essa importância aí com relação às questões para os anarquistas. Então um abraço a todos e todas.